pessoal, vamos para a nossa primeira aula dessa nossa série de 3 workshops, onde serão aí 3 aulões para vocês pegarem o que a gente vai querer passar mais aprofundado no nosso curso, que será lançado no dia 20 de julho. Mas, como vai funcionar esses workshops? Vão funcionar um pouquinho diferente, por quê? Quando eu queria começar a investir, eu tinha uma dificuldade de absorver bem o conteúdo. E é por isso que nesses workshops a gente planejou para vocês PowerPoints e ao mesmo tempo que a gente estiver passando os slides desses PowerPoints, eu vou estar explicando para que vocês consigam visualizar e ao mesmo tempo ouvir a explicação e dessa maneira absorver melhor. Porque eu fiz uma enquete também lá no Instagram, que as pessoas conseguem absorver melhor o conteúdo dessa maneira, mas vamos lá, sem mais enrolações, vamos para essa aula. E o que a gente vai falar nessa primeira aula? A gente vai falar sobre por que investir, vai mostrar para vocês os benefícios desse investimento que a gente tanto fala, a gente vai mostrar as principais desculpas de quem não investe, a gente vai mostrar para vocês o histórico do Brasil, de acordo, por que o Brasil é um país tão atrasado em relação aos Estados Unidos, quando a gente está falando aí de investimento, a organização financeira, a importância da organização financeira, o que é buy and hold, juros compostos, juros simples, liberdade financeira e perfil de investidor. Esses são os tópicos que a gente vai abordar nessa aula. E o primeiro deles, por que investir? Vocês têm que entender a importância do investimento. E é o seguinte, a gente pode ter aí o investimento nos beneficia, fazer com que no futuro o dinheiro trabalhe por nós, que a gente atinja aí a nossa liberdade financeira. Vencer a inflação, porque como vocês sabem, pessoal, ou deveriam saber, quando a gente tem um aumento na inflação, a gente tem uma perda no poder de compra. Ou seja, se a gente tem uma inflação no tempo 1, um aumento da inflação do tempo 1 para o tempo 2 de 10%, a gente precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Mas isso a gente vai explicar direitinho na aula 2 para vocês deste workshop. A nossa liberdade está em jogo quando a gente está investindo o nosso dinheiro. É a única maneira de fazer com que esse dinheiro trabalhe pela gente. Então, no nosso futuro, a gente vai ter o nosso próprio rendimento dos nossos investimentos cobrindo nossos custos mensais, sem que a gente tenha que realmente fazer ali o esforço físico de trabalhar, o esforço mental também. Construção de patrimônio. Investir é construir patrimônio. Investir, como a gente vai falar para vocês da estratégia buy and hold, a gente não vende as ações porque a gente está construindo patrimônio. O patrimônio está se acumulando, a gente não está vendendo e depois comprando e destruindo esse patrimônio, a gente está acumulando ele, a gente está construindo, cada passo um passo. E a independência do trabalho, como eu falei para vocês vão ter aquela liberdade de poder sair com os amigos na quarta-feira ao invés de ir para o escritório quando vocês atingirem a liberdade financeira de vocês, que quanto mais cedo vocês começarem a investir, mais cedo vocês vão atingir essa liberdade financeira. A aposentadoria, a gente vai ter aí a nossa aposentadoria garantida, porque a gente não pode depender da aposentadoria do governo, pessoal, não dá para depender disso, por isso que a gente tem que investir nosso dinheiro para que a gente tenha a nossa aposentadoria tranquila e garantida. E alcançar os nossos objetivos, pessoal? Todo mundo tem um objetivo na vida e é importante que a gente saiba desse objetivo para que a gente comece a se esforçar e botar nossas metas, nossos planos, escrever nossos planos para começar a atingir essas metas e chegar aí no futuro e conseguir atingir esses objetivos. E quando a gente está falando aqui do principal objetivo dos investimentos é atingir a liberdade financeira. Vamos lá, principais desculpas, tá? Fujam dessas desculpas, pessoal. Só investe quem é rico. Pessoal, ou só é rico quem investe. Seguinte, hoje em dia a gente tem diversos meios de investir com um custo muito baixo e tem ações aí por R$10. Então, isso não é desculpa. Ações até por 7, investimento no Tesouro Direto aí por menos de R$40. Então, sim, pessoal, é possível. Não tenho muito dinheiro para investir. Como eu falei, é possível começar com pouco e também não precisa ter muito patrimônio, não precisa ser rico e não precisa ter muito dinheiro. Pode começar aos poucos a construir este patrimônio, a começar a acumulação deste patrimônio. Não sei por onde começar.
E olha só, pessoal, existem diversas maneiras, assim, diversos conteúdos gratuitos na internet, porém é um acúmulo, é muita coisa, confunde vocês. E eu sei que deve ter muita gente aí falando, comece lendo tal livro, comece com tal conteúdo gratuito na internet, mas eu sei que é difícil. Eu comecei e foi muito difícil pra mim, foi muito difícil organizar tudo isso pra realmente ter um passo a passo completo. E é por isso que a gente criou o nosso curso. É para que vocês tenham tudo organizado, um passo a passo completinho pra vocês começarem. Porque sem um passo a passo, eu sei como é difícil aquela quantidade de informação, é ficar perdido em meio a tanta coisa e não saber por onde realmente começar. E é por isso que a gente quer ajudar vocês nisso. A bolsa é um cassino, a bolsa não é um cassino, a bolsa só é um cassino para quem faz day trade, para quem tá brincando, para quem quer dar uma apostada, para quem tá agora nessa quarentena e não tem cassino aberto e tá indo lá para a bolsa para fazer compras e vendas de ações e tentando lucrar, achando que vai ficar rico. Gente, a gente vai mostrar para vocês a nossa mentalidade de longo prazo, nossa estratégia de buy and hold, para que vocês entendam que a bolsa é um meio de acelerar o nosso enriquecimento e não é um meio de cassino, um meio de ganhar dinheiro fácil. Histórico do Brasil. Falta de educação financeira, pessoal. No Brasil, a gente tem uma falta de educação financeira muito grande, por isso que a gente tem uma disseminação um pouco aí do investimento realmente. O nosso histórico também é um de juros alto. Como vocês conseguem ver aqui, nosso país possui a Selic a 14, 13, 11% ao ano. Isso é praticamente o rendimento de 1% ao mês. Isso é ridículo. Os juros eram muito altos, então por que as pessoas iam para a renda variável? Por que elas iriam se elas podiam ter um rendimento de 1% ao mês apenas dando dinheiro com a maior segurança do mundo para o governo? Então as pessoas nunca iam, mas a nossa realidade hoje em dia é diferente. A gente tem uma Selic aí de 2,25%. A gente tem que começar a analisar outras possibilidades de investimento para ter um retorno aí bom. Se a gente continuar apegado à renda fixa, como é a tendência do histórico do brasileiro, a gente não vai ter um bom retorno. Dependência do governo. Muitos brasileiros visam se aposentar somente com o INSS, gente. Não dá mais. A gente tem que depender do nosso próprio trabalho, do nosso próprio esforço, do nosso próprio dinheiro trabalhando por nós. Não dá para depender do governo. Não dependam do governo, não metam no governo nesse assunto, porque ele não deve ser metido. Se você depender deles, vocês vão acabar ferrados na aposentadoria de vocês. Falta de educação financeira, 40% não poupam nenhuma quantia, apenas 10% dos que poupam guardam dinheiro. Pessoal, brasileiro é um povo endividado. Grande parte. Se tu não tá endividado e é brasileiro, tu tá na frente aí de 90% dos brasileiros. Então a gente tem que ter essa organização financeira. Nossa cultura a gente não tem. E a gente tem que, na nossa cultura a gente ganha R$100 por mês, a gente gasta esses R$100. A gente não economiza nada para investir. Então a gente precisa começar a pensar nisso. O oligopólio dos bancos, pessoal. Por que será que os bancos brasileiros são ainda, né, os mais rentáveis? Porque a gente tem taxas absurdas cobradas por esses bancos, principalmente quando a gente está falando de investimentos. Tem gente que investe por banco ainda, ao invés de investir pelas corretoras de investimento, que são muito mais favoráveis, as taxas são muito menores, além de que a gente tinha uma taxa de juros aí muito alta, que favoreceu bastante os bancos. Número de investidores na Bolsa Brasileira, Brasil versus Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem muito maior essa disseminação de investimento. É muito mais conhecido o investimento na Bolsa de Valores justamente pelo fato de a gente ter juros mais baixos. Com juros mais baixos, a gente era obrigado a procurar outras fontes. E isso começou muito mais cedo nos Estados Unidos. No Brasil começou assim, recentemente. Então, é recentemente que as pessoas estão começando a migrar para a Bolsa de Valores. Não é à toa que a gente atingiu 1 milhão de CPFs na Bolsa no passado, a gente já dobrou para 2 milhões esse ano. Tá começando aí ir exponencialmente, tanto que a Bolsa tá ficando famosinha aqui no Brasil. A gente só tem 1,3% da população é investidora, o que é ridículo, e quando nos Estados Unidos a gente tem 60%. E a gente tem aí 40% das pessoas que não investem, ou seja, nos Estados Unidos é muito mais disseminado essa cultura. Organização financeira, o começo de tudo.
Antes de qualquer coisa, antes de qualquer investimento, a gente precisa fazer a nossa organização financeira. Ou seja, a gente precisa ter controle das nossas receitas e dos nossos custos. Porque se a gente se não tá sobrando dinheiro no final do mês, é ou porque a tua fonte de receita não tá cobrindo o necessário, ou porque os teus custos estão sendo muito altos. Então, ou tu precisa aumentar a tua fonte de receita, ou tu precisa diminuir os teus custos. E é por isso que tu precisa da tua organização para ajeitar aí a melhor maneira de sobrar dinheiro no final do mês. Defina prioridades, elimine os gastos não essenciais. Ou seja, defina qual porcentagem da tua renda mensal vai para gastos essenciais. Gastos essenciais seria aluguel, seguro-saúde, gastos realmente essenciais. Qual é a porcentagem que vai para gastos não essenciais, que seria aí sair para jantar, não sei o que, sair, comprar roupa. Qual a porcentagem que vai para curtição, para festa, e qual a porcentagem que vai para investimentos. Porque, pessoal, a gente precisa entender isso, a gente precisa separar isso mensalmente para ter aí o nosso controle da nossa receita, dos nossos custos, como eu falei para vocês, para entender no que a gente precisa mudar. Então, definam a prioridade de vocês e eliminem, se é necessário, eliminem os gastos ali com curtição e com gastos não essenciais, porque no futuro isso vai ser mais beneficial. É uma coisa que uma barreira que eu tento quebrar no meu Instagram diariamente, é fazer com que as pessoas, principalmente da minha idade, entendam que a gente pode deixar de comprar uma coisa hoje para investir o dinheiro que a gente gastaria nessa coisa, para no futuro a gente ter o dinheiro trabalhando pra gente mais cedo e poder comprar quantos desses a gente quiser. Defina objetivos e metas. Ou seja, eu quero separar 10% ao mês para o investimento e sempre... O que é o se pague primeiro? O tão famoso se pague primeiro. É pegar a tua receita, separar para gastos essenciais e se pagar primeiro. Ou seja, separar para os investimentos antes de gastos não essenciais e de curtição. Então é muito importante que vocês façam isso, tenham essa separação para ter aí, conseguir definir o objetivo e meta de vocês e também definam aí. Eu quero diminuir os custos nesse ponto para conseguir separar essa porcentagem para investimento. Eu quero aumentar minha receita, então eu tenho que definir aí que eu preciso fazer, sei lá, preciso começar a trabalhar como freelancer na internet para aumentar a minha receita. Cria um orçamento. A gente vai disponibilizar aqui para vocês a nossa planilha para vocês colocarem um orçamento de vocês mensais e conseguir aí ter uma melhor organização financeira. Depois de organizar financeiramente, primeiro passo, reserva de emergência. A gente precisa ter a nossa reserva de emergência, porque qualquer coisa que acontece com a nossa fonte de renda, a gente precisa ter essa reserva, porque se a gente tem uma emergência aí, a gente precisa ter ela. Acidentes, qualquer coisa que aconteça, a gente precisa da nossa reserva de emergência. Ela é essencial, não faça nenhum investimento sem ter a sua reserva de emergência, que a gente vai falar na aula 2, onde vocês podem colocar essa reserva de emergência, esse dinheiro separado aí, que a gente fala para ser pelo menos 6 vezes os custos mensais de vocês. Ou seja, se gasta R$1.000 por mês, vocês têm que ter aí 6 mil pelo menos na sua reserva de emergência, tá, pessoal? Estratégias macro, tá? A gente tem aí o day trade e o day trade, swing trade e o buy and hold, ou seja, as operações com prazo e as operações sem prazo. Buy and hold é a nossa estratégia, a minha estratégia que eu utilizo, ou seja, eu compro e seguro. Eu vou acumulando meu patrimônio, eu não vou comprando e vendendo. A desvantagem de fazer day trade e swing trade. Desvantagens do day trade. 20% de imposto, day trade é operações diárias, compra e venda diariamente. É especulativo, é a curto prazo, pode gerar problemas com a saúde por ser muito estressante, por gerar muita ansiedade, pode gerar muito problema aí para a saúde mesmo, pessoal. Isso é sério, eu não tô brincando, isso acontece de verdade. Vocês conseguem encontrar diversas reportagens disso na internet. É uma operação assim gananciosa, as pessoas fazem day trade para conseguir visando lucro, né, pessoal? As pessoas vão fazer operações geralmente na bolsa visando o lucro, então elas estão com essa ganância que pode atrapalhar muito elas nas suas decisões racionais. Sem pessoas de referência, a gente não tem nenhum Warren Buffett, Charlie Munger ou Peter Lynch da vida que faça day trade, nenhuma grande referência no mercado financeiro. Swing trade, a gente tem 15% de imposto acima de R$20.000 ao mês, ou seja, se a gente tem uma venda acima de R$20.000 ao mês com lucro, a gente tem que pagar 15% de imposto de renda. É especulativo, é a curto prazo. Tem aí os mesmos problemas de day trade nesse sentido.
Pessoal, a gente não tá falando que vocês não podem fazer day trade nem swing trade, a gente tá falando que a gente vê essas desvantagens e principalmente para o investidor iniciante, a gente acredita o buy and hold ser a melhor opção. Vocês podem aliar duas estratégias, mas isso vai depender de vocês. A gente vê essas desvantagens nessas duas estratégias, por isso que a gente não utiliza e acha que principalmente o investidor iniciante, que geralmente começa com day trade, não deve começar com day trade. Buy and hold. Você não paga imposto se você não vender. Se você vender acima de 20 mil reais ao mês, você paga 20% aí sobre o seu lucro. Mas, pessoal, se vocês forem vender, vendam abaixo de 20 mil reais. Então, aí vocês nunca vão pagar imposto. É investidor, a gente fala investidor porque vocês realmente estão com aquela mentalidade de que vocês estão se tornando sócios do negócio. Vocês estão visando a acumulação do patrimônio. Longo prazo, ou seja, é uma estratégia sem prazo. A gente não sabe quando a gente vai vender nossa ação. A ideal é que a gente não venda apenas quando ela perde os fundamentos ou o nosso custo ou oportunidade fica muito grande. É a estratégia que nos permite atingir a nossa liberdade financeira, aproveitar a nossa vida e ter uma renda passiva. Essa renda seria o dinheiro trabalhando por nós para que ele consiga cobrir os nossos custos mensais. Por exemplo, receber, exemplo, tá, pessoal? 10 mil reais aí de dividendos de certa empresa no futuro e a gente ter aí 8 mil reais, por exemplo, de gastos mensais. O dinheiro, ele vai estar trabalhando para nós. A gente não vai precisar trabalhar para conseguir este dinheiro, essa renda passiva que o investimento nos produz, nos fornece. Os maiores investidores adotam, seja Charlie Munger, seja Peter Lynch, enfim, os maiores investidores do Barça aqui do Brasil adotam o buy and hold. É minoria no mercado, infelizmente a maioria faz day trade e tem a maior atuação dos juros compostos, que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Trouxemos aqui frases de grandes investidores que adotam o buy and hold. O Warren Buffett, ele fala, nunca dependa de uma única fonte de renda, por isso que a gente fala de investimentos. Então a gente precisa ir fazer investimentos para criar uma segunda fonte de renda. O conhecimento verdadeiro é reconhecer que você não sabe nada do Charlie Munger, porque a gente precisa ser humilde quando a gente está falando de investimento. A gente precisa entender o que está ao nosso alcance, o que vai de acordo com o nosso perfil para realmente começar a investir e não achar que sabe tudo e entrar na bolsa de valores e quebrar a cara. Peter Lynch, ele fala, por trás de cada ação há uma empresa, descubra o que ela está fazendo. Quando a gente está falando de buy and hold, a gente precisa entender sobre a empresa que a gente está investindo. A gente precisa entender que a gente está se tornando sócios de um negócio e entender este negócio. Quando a gente está falando de stock picking, existem outras opções, como por exemplo ETFs, daí seria um investimento passivo, fundos de investimento também, aí seria uma gestão ativa terceirizada, mas a gente vai falar mais a fundo para vocês. Juros compostos, juros simples, tá? Muitas pessoas não entendem isso e não entendem quando a gente fala do poder dos juros compostos. Mas o que são os juros compostos? Os juros compostos são aqueles que são os ganhos do mês são incorporados ao capital rentabilizado, tá? Ou seja, os famosos juros sobre juros. Por exemplo, a gente tem aí 100 reais, investe 100 reais hoje. E dos 100 reais do ano 0, que seria hoje, para o ano 1, que seria ano que vem, a gente tem um rendimento de 10%. No ano 1 a gente vai ter 110, tá? Agora, no ano 2, a gente tem mais um rendimento de 10% do ano 1 para o ano 2, a gente vai ter 121. Por quê? Porque esses 10% vão render sobre o 110 e não mais sobre o 100. Quando a gente está falando de juros simples, os 10%, me desculpa, vão render sempre sobre esse 100. Então, no ano 2, a gente teria 120, não 121. Pode parecer uma pequena diferença, mas se torna uma diferença gigantesca conforme os juros vão crescer, conforme o tempo vai passando e a gente vai se apropriando desse poder dos juros compostos. Então, sempre lembre dos juros sobre os juros, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui. Juros simples versus juros compostos. Dados, a gente supôs aqui um investimento inicial de 10 mil reais e uma taxa de juros de 10% ao ano em um período aí de 30 anos. O que acontece no final desses 30 anos? Os juros simples vão dar um retorno aí de 40 mil reais e os juros compostos vão dar um retorno de 174.494 mil reais. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda o poder dos juros compostos. Olhem essa diferença aí estrondosa, muito grande entre as duas linhas do gráfico. Tem uma hora que o gráfico, a linha de juros compostos começa a descolar bem exponencialmente da linha de juros simples. Então é muito importante que a gente entenda essa diferença para começar aí a pensar nos nossos investimentos e se apropriar realmente desse poder.
Liberdade financeira, objetivo. A gente precisa definir o nosso objetivo. E as vantagens de chegar à liberdade financeira, a gente comentou um pouquinho com você, seria o ganho de autonomia, liberdade nas escolhas. Eu posso sair com meus amigos na quarta-feira, ao invés de ir para o trabalho e ficar no escritório, ou trabalhar mesmo de casa. Melhora na saúde, a gente tem uma maior tranquilidade, mais tempo com família e amigos. É isso que a liberdade financeira nos propõe e é isso que a gente quer que vocês vão em busca. Aqui a gente vai disponibilizar para vocês, aqui embaixo, a nossa planilha que estimula aí mais ou menos quanto tempo vocês conseguem atingir o valor definido por vocês, o objetivo financeiro de vocês. Gente, é claro, quando a gente está falando de renda variável, varia bastante, a gente não tem como saber exatamente em quanto tempo, mas isso é apenas uma suposição. Historicamente, as ações aí renderam ao longo de mais de 200 anos 6,6%. Vocês conseguem ler isso no livro Ações para o Longo Prazo, Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Então, a gente pode estipular aí um investimento bem conservador de aí 6,6% nessa planilha. Aqui a gente pegou um investimento uma taxa um pouquinho mais alta para vocês, para que a gente consiga chegar no nosso patrimônio necessário para atingir a nossa liberdade financeira, pessoal. Ou seja, o patrimônio necessário que a gente precisa para ter o rendimento dos nossos investimentos cobrindo todos os nossos custos no futuro, ou seja, para que a gente tenha o dinheiro trabalhando para a gente. Como é o cálculo do patrimônio necessário? Custo de vida anual sobre taxa de retorno anual estimada, que a gente prefere que vocês sejam, a gente aconselha que vocês sejam bem conservadores nessa taxa de retorno anual estimada, porque, como eu falei para vocês, é muito difícil prever. Então, a gente colocou aqui um exemplo de uma taxa um pouquinho mais elevada para ir de acordo com o exemplo que a gente botou na planilha anterior. Então, a gente pegou aí uma taxa aí de 10%. Vocês podem ser bem conservadores, reduzir aí para o retorno histórico das ações, que seria de 6%, ou reduzir mais ainda, mas a gente colocou 10% para vocês, apenas um exemplo, para vocês terem uma noção deste cálculo, como ele funciona. A gente tem que definir primeiro o nosso custo de vida anual. Aqui a gente botou 8.400 mensais aproximadamente, e um custo de vida anual que daria, né, 8.400 mensais daria R$100.000 ao ano. E a gente colocou a nossa taxa de retorno anual estimada de 10%. Qual que é o nosso patrimônio necessário? É R$1 milhão. Então a gente vai voltar ali na nossa planilha e vai colocar os dados que a gente precisa para estipular aí o tempo. Aqui a gente tem o valor investido R$10.000, a taxa ao mês a gente estipulou de 10%, o aporte mensal de R$1.000. Então aqui a gente está estipulando que a gente aporte aí R$1.000 todos os meses. A idade atual seria de 23 anos, ou seja, vamos supor que a gente tem 23 anos agora, nosso objetivo financeiro é de 1 milhão. O tempo necessário para a gente atingir a nossa liberdade financeira é que 46 anos, ou seja, com 46 anos a gente já conseguiria se aposentar. Por isso que a gente fala da importância aí de começar o investimento, e olha que a gente está considerando apenas um aporte mensal de R$1.000. É muito importante que a gente comece a pensar na nossa liberdade financeira, comece a estudar investimentos. É por isso que a gente está trazendo aí o nosso curso para vocês, para fazer com que vocês comecem. Descubra o seu perfil de investidor. Eu toco nessa tecla tanto no meu Instagram, porque a gente tem que sempre investir de acordo com o nosso perfil, pessoal. A gente tem que saber qual que é o nosso perfil, para que a gente entenda quanto por cento a gente vai colocar em renda fixa e quanto por cento a gente vai colocar em renda variável, para começar a pensar nas opções de investimentos nessas duas classes de ativos. Analise os seus objetivos. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é a preservação de patrimônio? Então, você vai ser mais conservador. Você vai botar mais em renda fixa. O teu objetivo é a valorização? Tu não tem tanta dependência, não tem nenhum dependente de ti, ou seja, tu não precisa pagar a conta de ninguém. Tu tem teus pais que pagam tuas contas, teu objetivo então realmente é a tua valorização, então tu pode colocar mais em renda variável. A gente precisa sempre dividir as nossas classes de ativos de acordo com os nossos objetivos. Aqui embaixo a gente vai ter um questionário, né, análise de perfil do investidor, questionário API, que foi desenvolvido aí junto com a Tex. Eu desenvolvi ele junto com a Tex Consultoria, que tá ajudando nesse quesito aí da análise do perfil do investidor, onde a gente vai conseguir descobrir aí qual
vai estar aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo, tá, pessoal? A gente vai conseguir descobrir qual que é o nosso perfil, se ele é conservador, moderado ou arrojado. Geralmente vocês veem sempre este questionário nas corretoras de valores de vocês, para que vocês entendam um pouquinho do perfil de vocês. Então, entendam isso, entendam quais são os objetivos de vocês, para que vocês comecem a investir, porque vocês não podem começar sem ter isso bem esclarecido. Então, pessoal, até a próxima aula do workshop. Eu espero que vocês tenham gostado desse aulão, resumão aí, para que vocês entendam a importância de a gente começar, entendam alguns conceitos básicos aí de investimento pra gente aí dar os nossos primeiros passos. A gente vai estar liberando nosso curso no dia 20 de julho, a gente vai fazer uma live especial apresentando tópicos, então não percam, fiquem atentos. E me sigam aí nas redes sociais, pessoal. Posto conteúdo diariamente no meu Instagram e não com tanta frequência no meu Twitter. Desculpa, esqueci. Não com tanta frequência no meu Twitter. Tem aí diversas planilhas e tem o nosso e-book sobre o mercado americano no meu site, brunabins.com, e eu estou postando conteúdo agora no YouTube. Então vamos com tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.